continuar nossa discussão, a gente começa a falar agora sobre MHC, sobre Major Complex of Histocompatibility, ou moléculas do complexo principal de histocompatibilidade, CPH, como chama o nosso livro. Mas a gente vai usar o termo MHC mais por... Vamos ver aqui. A gente vai usar o termo MHC mais por convenção e talvez para trazer aí a nossa discussão mais para a maneira que é essa molécula, esse complexo é descrito na língua portuguesa. Então, os MHC são essenciais aí para o nosso reconhecimento dos antígenos. Eles estão associados a muitas doenças autoimunitárias. Então, se a gente tiver algum tipo de alteração nos MHC, por exemplo, a gente vai ter células de defesa do organismo atacando essas células que tiveram alteração no MHC. Eles são muito importantes para a gente entender, compreender melhor o porquê, né, o motivo do organismo rejeitar órgãos transplantados, e o seu nome está derivado do fato de que eles são responsáveis pela compatibilidade tisular entre os indivíduos, certo? Então, qual que é a função fisiológica do MHC? A função dele é apresentar fragmentos peptídicos de proteínas para os linfócitos T reconhecerem aquelas proteínas em específico e atacarem conforme essa apresentação. A gente vai entender melhor os mecanismos. Onde que está localizado geneticamente, né, onde está localizada, qual que é a posição genética, né, no DNA que é responsável aí pela produção dos genes, pela produção das proteínas que vão compor o nosso MHC, no segmento 6, do segmento do cromossomo 6, que também é chamado complexo dos antígenos leucócitos humanos, HLA, Human Leukocyte Antigen. E por que ele é chamado assim? Se a gente entende também, a gente vai observar que eles estão presentes em todas as células humanas, por exemplo, MHC1 presente em todas as células humanas, MHC2 só células apresentadoras de antígeno. Mas por que ele era chamado assim antes? Porque inicialmente foi descoberto na superfície celular dos leucócitos, certo? O sistema de Human Leukocyte Antigen, ou antígenos leucocíticos humanos, ele é muito polimorfo, que significa que existem muitos alelos para cada um dos genes. A gente vai compreender melhor esse conceito de alelo quando a gente retornar ali para o capítulo, creio que 4 ou 5, para entender genética, né? Então, seguindo aqui, de acordo com a estrutura, distribuição celular e função, os produtos dos genes que vão codificar aí as proteínas do MHC, eles vão se classificar em 3 grupos. O primeiro grupo é MHC de classe 1, MHC1. O segundo grupo está descrito aqui nessa bolinha azul, é o MHC de classe 2. E o terceiro grupo vai ser o locus de MHC, que é a posição ali. A gente vai entender que o terceiro grupo está relacionado aí com a produção de citocinas, como fator de necrose tumoral e a linfotoxina, e alguns componentes do complemento, né? Então, voltando aqui para a gente explicar melhor sobre o MHC de tipo 1. Então, o MHC de tipo 1 é presente em todas as células nucleadas e nas plaquetas. Então, todas as células do organismo humano e inclusive as plaquetas vão apresentar MHC de tipo 1. Isso é muito importante a gente entender. E o MHC1 ele é codificado por 3 loci, né? Loci, que o livro chama de loci, que são 3 posições muito relacionadas, chamadas HLA-A, HLA-B e HLA-C. E a gente vê aqui, olha, uma representação gráfica, né? Então, as moléculas que estão relacionadas aqui com MHC de tipo 1 são a A, a B e a C, HLA-A, HLA-B e HLA-C. Certo? E a gente vai perceber que cada uma dessas moléculas aí ela vai ser responsável pela produção de um tipo, um dímero ali da proteína do MHC. Então, a gente vai perceber, olha, que a gente tem a proteína em si, que vai ser expressa na membrana celular, ela está composta pela beta-2
globulina, domínio alfa 3. Esse domínio alfa 3 é a posição onde se liga ao CD. A gente vai entender um pouco melhor mais para frente. Domínio alfa 2 e domínio alfa 1. Os domínios alfa 2 e alfa 1 vão formar o que o nosso livro vai chamar de hendidura para instalar o peptídeo ali, para receber o peptídeo e expor o peptídeo na membrana celular. Certo? Seguindo então, a gente vai para o conceito de que o MHC de tipo 1 ele vai apresentar peptídeos derivados de proteínas como antígenos víricos, certo? Por que é interessante e inteligente a gente entender isso? Porque MHC de tipo 1 eles são reconhecidos somente por linfócitos T CD8 positivos, que são os linfócitos citotóxicos, né? A gente vai ter, ou seja, a gente tem aqui ali no linfócito em si aquele receptor, que já entendemos um pouco para trás, e ele vai reconhecer aquele receptor todo, né? Todo aquele complexo receptor que tem as proteínas no centro, são as proteínas com as subunidades alfa e beta. Essas subunidades em específico vão reconhecer ali o antígeno que está sendo mostrado. E a proteína CD, né, o complexo CD, vai reconhecer o MHC de tipo 1 para os linfócitos CD8. Né? E aí como que vai acontecer? Qual que vai ser o ciclo para a produção do MHC1? Né? Então a gente vai ter dois diferentes ciclos, né? Para o MHC1 vai ser de uma maneira, para o MHC2 vai ser de uma outra maneira, e para o MHC1, o que a gente tem? Um micro-organismo citosólico, então um pedaço, um fragmento de micro-organismo que foi englobado pelas células, certo? Pelas células, por exemplo, que adoeceram, como um hepatocito que está sofrendo ali infecção vírica. Aí dentro, o vírus vai produzir ali sua proteína, certo? A proteína vai ser lisada pelas moléculas de lise celular, vão sobrar peptídeos dessas proteínas, opa, marquei errado, mas peptídeos dessas proteínas vão sobrar, né? E aí, dentro do nosso retículo endoplasmático, a gente vai ter ali, depois que esses peptídeos de citosol entrarem dentro do retículo endoplasmático, a gente vai ter o estímulo para produzir o MHC específico para aquele tipo de proteína, certo? E aí, depois de tudo isso, ele é liberado numa vesícula e ele é englobado à membrana celular. E aí, mais uma vez, salientando aqui que o MHC de tipo 1, ele precisa da proteína CD8, que é presente nos linfócitos T CD8 positivos. Certo? Seguindo então, então como eu informei ali, o domínio alfa 3 ele é responsável ali pela ligação com o CD8. Se a gente tiver, por exemplo, alteração na conformação desse domínio alfa 3, a gente vai ter talvez não reconhecimento aí de moléculas apresentadas por células apresentadoras de antígenos pelos nossos linfócitos. Possivelmente seja isso, né? A gente tem que imaginar e depois compreender melhor como funciona. Lembrando, os linfócitos T citotóxicos CD8, eles vão reconhecer peptídeos que são produzidos por micro-organismos citoplasmáticos dentro das células. E em alterações no DNA, né? Como a gente já tinha visto um pouco para trás. Então, vão ser tipicamente vírus, que produzem alterações do DNA e proteína dentro da célula, proteína anormal dentro da célula, que vai ser apresentada pelo MHC1, ou por tumores, certo? Então, essas células T citotóxicas, vão estar responsáveis aí por reagir a esse tipo de estímulo, né? Estímulo tumoral e estímulo vírico. Então, e aí, a partir disso, a gente vai ter esse conceito de que os linfócitos T CD8 positivos estão restringidos pelo MHC de tipo 1, certo? Pelo MHC de classe 1, e aí eles não vão fazer essa ligação, não vão ser estimulados por células apresentadoras de antígeno com MHC de tipo 2, ok?
Seguindo então para MHC de tipo 2, a gente vai ter que, no mesmo conceito ali do MHC de tipo 1, a gente vai ter que as proteínas, as moléculas do complexo do tipo 2 são codificadas por uma região chamada HLA-D. Né? Então antes a gente tinha A, B e C, e agora HLA-D para moléculas de tipo 2 com 3 sub-regiões. Então vamos observar aqui, na molécula a gente vai ter essas 3 regiões. Então a gente tem aqui molécula de MHC de tipo 2, DR, DQ e DP. E essa daqui é toda a região D, né? São sub-regiões da região D, certo? Então, seguindo aqui a nossa discussão, cada uma dessas moléculas do MHC de tipo 2 é formado por uma cadeia alfa e uma cadeia beta, e as duas são polimorfas. Então, elas que garantem, o fato esse polimorfismo é o que garante que elas possam agir, possam se ligar a diferentes produtos proteicos. Então, a gente observa aqui a cadeia beta e a cadeia alfa. O livro vai informar para a gente que a gente vai ter aqui duas subunidades beta 2, dois domínios extracelulares, beta 2 e beta 1, e aqui alfa 1 e alfa 2, certo? São esses domínios aqui, essas variações dos domínios que vão garantir a grande diversidade da possibilidade de resposta imunitária do MHC de tipo 2, certo? Seguindo então, a gente vai ter que qual que é a diferença entre a maneira em que são expressos aí os antígenos do MHC de tipo 1 para o MHC de tipo 2. Então, no MHC de tipo 1, a gente tinha um micro-organismo citosólico, estava dentro do citosol da célula, produzindo ali suas proteínas. Essas proteínas eram degradadas e dentro do retículo endoplasmático, elas se encontravam ali já com o nosso MHC de tipo 1, estimulava a produção daquele MHC em específico e ele apresentava na superfície celular, né? Lembrando que o domínio alfa 3, que é exatamente essa ponta, né? Exatamente este ponto, ele era responsável pela ligação com a molécula CD8. E aqui no caso do MHC de tipo 2, o que a gente vai ter? A via do MHC de tipo 2. A gente vai ter endocitose do micro-organismo, né? Então esse micro-organismo não tinha atingido necessariamente a célula, mas aqui a gente tem endocitose do micro-organismo, e aí os peptídeos desse micro-organismo, que sofreu lise enzimática, eles estão separados aqui numa vesícula. Essa vesícula vai se ligar a uma vesícula em que a gente tem a molécula, já as duas subunidades do MHC de tipo 2, e assim que essa molécula se ligar, assim que esse peptídeo se ligar aqui na hendidura, a gente vai ter aí a molécula de MHC de tipo 2 expressa na superfície celular. Então vamos às especificidades, que é o mais importante. A gente vai perceber que o que? MHC de tipo 2 ele está relacionado com o CD4. CD4 é expresso nas células T helper, né? Linfócitos T CD4 positivos são os linfócitos T cooperadores. E a gente tem que as moléculas de MHC de tipo 1 expressam em todas as células, incluso plaquetas, todas as células do organismo humano, vão dar suporte para ligação com o CD8. CD8 presente nos nossos linfócitos citotóxicos CD8 positivos, certo? Então essas vão ser as maiores aí, diferenças, e o que vai ajudar a gente a identificar qual que é o padrão de resposta de cada tipo celular, certo? Aqui, MHC de tipo 2. Domínio beta 2 da classe 2 é o ponto para a união de CD4, né? Então, se a gente observar aqui a estrutura molecular, exatamente aqui neste ponto, então aqui a gente tem beta 2, aqui a gente tem beta 1. Aqui a gente tem alfa 1 e aqui alfa 2. Exatamente neste ponto aqui em beta 2 é o ponto para ligação do nosso CD4, certo? Para compreender que
É importante a gente compreender cada conceito mínimo assim, para a gente compreender que uma alteração genética na conformação dessa molécula de beta 2 é o que vai estabelecer a possibilidade de uma, por exemplo, de uma enfermidade autoimune ou, por exemplo, de um transtorno em que um transtorno de deficiência na imunidade daquele organismo, certo? E aí, lembrando e adicionando para a discussão que as moléculas de MHC de tipo 2 vão ser expostas geralmente, né, em sua grande maioria, em células apresentadoras de antígeno, né? Células que vão responder à cooperação de linfócitos T cooperadores. E aí, quais vão ser essas células? Macrófagos, linfócitos B, e a gente vai entender esse papel aqui do linfócito B nesse tipo de produção de reação, e células dendríticas, nossas queridas células dendríticas aí, são muito importantes para essa resposta imunitária. Seguindo aqui, então, e aí refrisando o conceito de que o terceiro grupo separado é o locus, o grupo de locus do MHC. E nesse grupo de locus a gente vai ter, muito importantemente, produzidas algumas proteínas do complemento, o fator de necrose tumoral e linfotoxina. Então, muito importante a gente entender esse conceito aqui. Fator de necrose tumoral, tá? Expresso ali também no mesmo gene, cromossoma 6, na mesma região gênica, né? Não exatamente a mesma, obviamente, mas na mesma região gênica. Se a gente tiver alteração desse tipo de estrutura, a gente não tem resposta imunitária nenhuma, se não tiver fator de necrose tumoral, por exemplo. E certo? Bom, seguindo a discussão, a gente vai entender o porquê a grande importância desse polimorfismo nessa região gênica aí, no Human Leukocyte Antigen. Então, cada indivíduo vai ser identificado como um haplotipo. Eu acabei tirando aqui nossa marcação. Cada indivíduo, então, vai ser identificado como um haplotipo. Quer dizer que cada indivíduo tem o seu conjunto específico de moléculas de MHC, e por isso que a gente tem aquelas as produções de rejeição de órgão, por exemplo, rejeição de não exatamente de transfusão de sangue, mas qualquer outro tecido. A gente tem essa possibilidade por causa da incompatibilidade no MHC, no HLA. Então, devido a esse polimorfismo, existem inumeráveis combinações de moléculas na população, e cada indivíduo expressa o seu perfil de MHC. Então, cada indivíduo tem diferentes haplotipos da maioria dos indivíduos, salvo os casos de gêmeos idênticos, né? No caso de gêmeo idêntico, a gente tem a mesma formação, a mesma informação genética, então o MHC vai ser idêntico, a não ser que algum desses gêmeos sofra algum tipo de alteração genética no expressar, né, no caminho do processo evolutivo. Então, esse é o motivo do porquê que os enxertos são reconhecidos como estranhos pelo organismo e são atacados pelo sistema imunitário. As moléculas de MHC têm funções fundamentais na regulação das respostas imunitárias, certo? Então, um indivíduo ele só vai conseguir organizar uma resposta imunitária se ele herda os genes para aquelas moléculas específicas, para aquelas proteínas em específico. Por exemplo, um antígeno de peptídeo de pólen, certo? Se o indivíduo expressa as moléculas de MHC2, no caso, capazes de se unir ao antígeno, ele muito provavelmente vai apresentar reações alérgicas ao pólen. Se ele não expressa esse tipo de molécula, o organismo vai reconhecer como molécula inofensiva que é. Então, por isso é importante a gente compreender aí o MHC e também entender, né, a grande utilidade do MHC, desses complexos, na hora de formular uma resposta imunitária correta, uma resposta imunitária realmente desejada e necessária. E para entender que os linfócitos citotóxicos estimulados aí pelo nosso MHC1, eles vão combater micro-organismos citoplasmáticos e anticorpos e macrófagos. E aí anticorpos vai ser uma outra discussão, explicando melhor o processo da participação dos linfócitos B nessa nossa resposta.
vão entrar aí melhor os anticorpos e melhor explicados, e macrófagos lutando contra agentes extracelulares, né? Agentes intracelulares, possivelmente macrófagos vão participar, obviamente, mas não exatamente na lise, né? E entender também que ambos esses micro-organismos, ambos tipos celulares, são ativados por linfócitos T operadores com interferon gama e várias outras citocinas que têm essa mesma finalidade. Então, seguindo a compreensão desse conceito, já dá para a gente entender e imaginar que existam diversas doenças associadas com a herança de alguns alelos de HLA, né? Aqui a gente tem uma tabela, e aí a mais importante, a que chama mais atenção é a espondilite anquilosante, relacionada aí ao alelo B27, alelo HLA B27, o risco relativo de realmente apresentar a doença, a condição, é de 90% a 100%. Muito alto aí o risco relativo. Então, a gente vai separar, no caso, as doenças que se associam com o locus de HLA, com a posição do HLA, a gente pode agrupar em 3. Vão ser enfermidades inflamatórias, como espondilite anquilosante, algumas artropatias pós-infecciosas, todas relacionadas aí ao HLA B27, enfermidades autoimunitárias, como endocrinopatia autoimunitária, diabetes mellitus, que é um tipo de produção, né, um tipo de etiologia para diabetes mellitus tipo 1. Diabetes mellitus tipo 1 está relacionado a alelos do locus DR, lembrando que a gente tem DR, DQ e DP. E falhas hereditárias do metabolismo, como a deficiência de 21-hidroxilase, que a gente viu ali, deu uma pesquisada e entendeu que é uma doença que está relacionada a um grau de falha adrenal, né? Falha no metabolismo de corticoide, cortisol, e hemocromatose hereditária. Hemocromatose a gente entende que é um alto depósito, uma alta deposição de ferro nos tecidos do organismo, vou produzir aí uma disfunção daqueles tecidos, e a hemocromatose hereditária está relacionada a um gene que mutou, chamado HFE, que se relaciona fisicamente com o locus HLA, né, de MHC. E a proteína HFE é estruturalmente parecida com as moléculas de MHC, só que a função dela é regular o transporte de ferro, né? Regular o metabolismo do ferro. A gente vai entender isso um pouco melhor quando for fazer a leitura das patologias ou das disfunções hepáticas, né? E aí, continuando a nossa discussão e agregando aí aos complementos do nosso sistema imunitário, a gente vai ter as citocinas, né? Muito importantes citocinas. E no caso das citocinas, a gente tem que entender o conceito de que a resposta imunitária, a indução e a regulação das respostas imunitárias, elas vão supor que precisa que haja interação entre diversos tipos celulares, né? Então a gente já entende as células dendríticas, linfocitos, macrófagos, neutrófilos, plaquetas, outras células inflamatórias e células endoteliais também, muito importantes para o nosso processo inflamatório. E a gente vai entender a necessidade em alguns casos a gente pode ter ativação dessas células por intercelularidade, né? Um contato intercelular. Em outros casos, a gente precisa das chamadas citosinas, né? As citocinas vão ser aí moléculas que vão ajudar, auxiliar a gente espalhar mais rápido a nossa reação inflamatória benigna ou maligna entre os leucócitos. Então a gente vai ter que as citocinas, do ponto de vista molecular, vão se denominar interleucinas, porque elas promovem a comunicação entre leucócitos, né? E de acordo com a imunidade em si, né, relacionando a imunidade, a gente vai poder categorizar as citocinas em dois grupos. Então,
múltiplos grupos, na verdade, né? Mas em 2 grupos que a gente vê descritos são citocinas de imunidade inata, né? Se produzem rapidamente desde o início, principalmente por macrófagos, células dendríticas, linfócitos NK, e elas vão mediar a inflamação e a defesa antivírica, né? Sobretudo, defesa antivírica sobretudo por NK, inflamação sobretudo por macrófago e célula dendrítica. E as principais citocinas incluídas nesse grupo são fator de necrose tumoral, interleucina 1, interleucina 12, interferon de tipo 1, interferon gama e quimiocinas. A gente viu lá no capítulo 2, muito relacionados aí sempre com a ativação de macrófagos e algumas outras funções. E as citocinas da resposta imunitária adaptativa. Então, imunitária inata e imunitária adaptativa vão estar relacionados com o quê? Com as células do organismo que fazem parte aí da nossa imunidade adaptativa. São sintetizadas principalmente por linfócitos T, CD4 positivos e vão atuar estabelecendo a proliferação, diferenciação dos linfócitos e ativando as células efetoras. Quais são as citocinas que vão fazer parte desse grupo? Interleucina 2, que a gente já vai ver mais pra frente melhor, interleucina 4, 5, interleucina 17, muito importante também, e interferon gama. Né? Interleucina 17 aparentemente foi descoberta há não muito tempo, digamos assim. Foi a última a ser descoberta, ou uma das últimas a serem descobertas até a discussão que esse livro abordou. E algumas citocinas que vão estimular a hematopoiese, que são os fatores estimulantes de colônias, FEC, ou Colony Stimulating Factor, CEF. CSF, Colony Stimulating Factor, CSF, que vão estimular a produção de colônias, de diferentes colônias de células sanguíneas na medula óssea. Por que esse é um grupo importante para a nossa inflamação? Porque vai estimular, são células sanguíneas, vai estimular na medula óssea, então vai estimular a produção de leucócitos. Né? Então a gente vai aumentar os valores de leucócitos frente a uma resposta inflamatória. E aí a gente já pode abordar também o conceito da perspectiva terapêutica. Né? Então, o conhecimento que se obteve sobre as citocinas foi muito importante para a gente poder aplicar algumas terapêuticas. Por exemplo, a inibição da produção de citocinas pode diminuir a resposta inflamatória. Então, frente a uma artrite reumatoide, por exemplo, se a gente diminuir, por exemplo, os antagonistas de fator de necrose tumoral, a gente vai ter uma diminuição daquela resposta inflamatória e uma diminuição do quadro clínico do paciente. Pelo contrário, por outro lado, administrar citocina também é uma maneira de potenciar a imunidade da pessoa. Então, se ela está tendo uma infecção e o corpo não está tendo resposta inflamatória suficiente, a gente pode administrar citocina e combater aquela infecção. E não necessariamente uma infecção, potenciar a imunidade frente ao câncer ou frente a infecções microbianas, né? Então a gente pode estimular também o ataque das células NK às células cancerígenas, e aí a gente vai entender melhor esse conceito quando fizer essa leitura.